Fala galera, mais uma liga aí no clima de Olimpíadas, voltando, segundo episódio, mais uma vez para falar de Olimpíadas de Paris 2024, Jogos Olímpicos que estão sendo realizados na capital francesa. Eu aqui, meu brother Gustavo Arruda, para mais um debate sobre esporte que a gente é apaixonado, e nessa segunda edição a gente vai falar de Raíssa Leal, medalha de bronze lá em Paris, entrou para a história aí dos Jogos Olímpicos como atleta brasileira, também na história mesmo da competição. Vamos falar também da estreia da Nayemi no vôlei feminino, vôlei atropelou o Quênia 3-0 com a participação da Nayemi, líbero maranhense. Vamos falar também de Wellington Maranhão, vamos falar também de Bruno Lobo, enfim, o assunto aqui maranhense lá em Paris. Então eu começo com o Gustavo Arruda falando de Raíssa Leal. Vamos falar também de Rugby 7, né? Isso. Thalia e Thalita jogaram hoje, inclusive no dia da nossa gravação diante da equipe do Japão. A gente também vai falar das gêmeas lá do Coroadinho. Enfim, vamos começar com a nossa medalhista de bronze, 2 medalhas olímpicas, prata em Tóquio, agora bronze em Paris, Raíssa Leal, a fadinha do skate. E aí, Gustavo, como foi acompanhar aí mais uma história de Raíssa Leal nas Olimpíadas no domingo pela manhã? Tu citou muito bem, Eduardo. É principalmente a questão da história, né? Afinal de contas, a Raíssa, com essa medalha de bronze em Paris 2024, se torna, junto com a Tânia Maranhão, que ganhou 2 medalhas de prata no futebol em 2004, em Atenas, e 2008 em Pequim, a Raíssa se iguala à Tânia como a maior maranhense na história das Olimpíadas, né? Com o maior número de medalhas. São 2 medalhas para elas duas, né? A Raíssa no skate e a Tânia Maranhão no futebol. O outro medalhista olímpico do Maranhão é o José Carlos Moreira, o Codó, que foi bronze em Pequim em 2008. Então é um feito gigantesco para a Raíssa com apenas 16 anos, Eduardo. É algo assim surreal, né? Contar uma história tão bonita, tão vitoriosa da Raíssa, que ainda tem muita competição pela frente, muita história para ser construída. A gente já se admira, né, com o potencial, com tudo que ela tá fazendo pro esporte brasileiro, pro skate brasileiro, e é incrível pensar de que, pô, é só o começo. Não, e uma pergunta que eu te faço aqui, por exemplo, eu tava pensando em Tânia Maranhão, que tem 4 Jogos Olímpicos, Ana Paula tem 4 também, ia pro 5º, Ana Paula do handebol acabou não indo. Raíssa nos próximos jogos tem quase 18 anos, eu acho que até 18 anos. Tu acha que ela tem condição de bater esse recorde? Porque quando a gente vê o skate, é um esporte que as atletas têm a idade muito reduzida. Talvez a próxima Olimpíada, a Raíssa já vai ser muito veterana. Eu não sei se ela completa 4 jogos. O que tu acha? Tu acha que ela chega? Eu acho que ela completa. Eu acho que ela completa porque ela vai estar com 24. 24 é uma idade assim pra skate, você vê muito ainda. Verdade. Por mais que no skate street feminino as meninas sejam muito jovens, eu acho que com 24 teve a Letícia Buffoni, que competiu também por um bom tempo. Então eu acho que não é um impeditivo pra Raíssa, não. Bater esse recorde, né? Tá certo que vai ter aquela questão, Eduardo, da adaptação. Por exemplo, a Raíssa tá crescendo, a Raíssa tá mudando de altura, tá mudando de peso, e ela tem que adaptar o skate dela a isso. Mas é tudo questão de treinamento, não é nada assim de surreal, não. Entendi. Tem o desenvolvimento corpóreo, que tem mudanças para a questão do skate, que o skate, obviamente, é um esporte de agilidade, de velocidade. Verdade. Não que a Raíssa vai ficar mais pesada, mais difícil de controlar, não, mas é uma adaptação a ela própria, né? O próprio corpo dela. Sim. É um desafio dela com ela mesma, mas eu acho que é algo adaptável também, muito treinamento, e ela, como uma grande atleta que também com toda aquela alegria, né? O amor pelo esporte que ela tem, Sim. Eu acho que ela tira isso de letra, assim. Não, e legal também, a Raíssa entrou, outro recorde que a Raíssa conseguiu entrar para a história do esporte brasileiro, se tornou a atleta mais jovem a ganhar 2 medalhas em Olimpíadas, né? Como eu falei, foi prata em Tóquio e agora bronze em Paris, superou o Neymar, né? Que Neymar conquistou essa segunda medalha com 24 anos, se eu não me engano, mais um recorde para Raíssa Leal, apesar de que na primeira volta lá que ela fez, ela não foi muito bem, inclusive os especialistas estavam lamentando esse início, digamos, um pouco mais irregular da Raíssa, aí lá no final conseguiu uma manobra específica para conquistar o bronze. Não foi as Olimpíadas que a gente imaginava, que ela era cotada, né, para trazer um ouro, mas enfim, entrou para história, né? Essa disputa do skate street, Eduardo, eu acho que foi uma das mais difíceis da Olimpíada, viu? Porque, como a gente conversou no programa passado, a Nishio, atual medalhista olímpica de ouro de Tóquio, nem se classificou. Exatamente. Era uma disputa dificílima para a Raíssa, né? Por mais que a Raíssa seja atual campeã mundial, era uma competição muito complicada. Ela, na eliminatória, teve um susto até maior do que esperado. Classificou ali no finalzinho, ali em 7º, chegou para as finais. Ela teve ali um circuito que ela fez, eu achei que foi de mediano para bom.
Poderia ter sido melhor? Poderia, mas foi aquela questão de já ter entrado um pouquinho mais pressionado. E é uma coisa que a gente tem que exaltar bastante. A Raíssa Leal tem apenas 16 anos. Muito nova, né? O que você fazia com 16 anos, Eduardo? Com 16 anos, tirando pipa na rua. A gente sofria pra pensar em vestibular, cara. Exatamente. Esse tipo de coisa. E a Raíssa Leal tá lá brigando por medalha olímpica, tendo de competir em alto nível, contra atletas também, as melhores do mundo, de altíssima performance. Então é natural que atleta sinta esse tipo de pressão. Verdade. Eu acho que é uma coisa que a gente não deve achar assim, a Raíssa foi mal. Não, a Raíssa foi bem dentro do que ela pôde apresentar. Ela compensou, inclusive, nas manobras, foi muito bem, fez o desempenho que se esperava nas manobras, porém não foi o suficiente para ouro. E aí vai uma questão, Eduardo, que eu sempre penso, em relação, certa vez eu li uma entrevista sobre do Jesus Morlan, técnico do Isaquias, já falecido, o Morlan. Isaquias Queiroz. Ele falava, o espanhol, que o SUS falava que era importante chegar nas finais. Ele valorizava muito, tipo, cheguei em 9 finais olímpicas, levei meus atletas para 9 finais olímpicas, ganhei 9 medalhas. Para mim é o que basta, ganhar as medalhas, porque tem coisa que você simplesmente não pode controlar. Tem momentos em que o outro atleta é melhor do que você, acontece, não é um esporte assim de máquina, é um esporte de ser humano, claro. Obviamente, então tudo quanto é fator leva em consideração. Fator mental, fator físico, fator psicológico, isso tudo pesa, e eu acho que pra Raíssa um bronze é muito bem-vindo, né? Mostra sua coroa ela como uma das grandes atletas do skate street feminino e um dos grandes nomes já da história do esporte maranhense, por que não? Não, e só para encerrar aqui com Raíssa, para deixar registrado que tu lembrou da Nishia, da Mimoji Nishia, que não foi para os Jogos Olímpicos de Paris e foi medalhista de ouro em Tóquio. A Funa Nakayama, que foi a outra medalhista lá em Tóquio, também não foi medalhista agora em Paris, ou trocou 2 japonesas por 2 japonesas, né? Agora no pódio de Paris foi a Lisa Kama e a Koko Yoshizawa, ou seja, a Koko foi ouro e a Lisa Kama prata e a Raíssa bronze, ou seja, nos 2 pódios, 2 japonesas diferentes e Raíssa Leal, ou seja, ela continua dentro, digamos ali, das 3 melhores do mundo nas Olimpíadas, enquanto as outras skatistas aí não conseguiram repetir 2 medalhas em Jogos Olímpicos. Então Raíssa, de fato, é uma das melhores aí, das 3 melhores aí skatistas do mundo, isso aí já é um fato. Agora a gente vai passar aqui para o rugby, que acabou agora há pouco aqui no momento da nossa gravação. O Brasil perdeu, né, sua terceira partida no Rugby Serve, foi derrotado pelo Japão por 39-12, havia perdido para os Estados Unidos, não conseguiu nem pontuar na estreia, perdeu para a França fazendo apenas um try, inclusive com a maranhense, 5 pontos ali nessa derrota para a França, jogando lá diante dos franceses e tal, com toda a tradição que o rugby europeu tem. O Brasil se despediu aí, as maranhenses Thalia e Thalita, nos seus segundos Jogos Olímpicos, foram para Tóquio. E aí, Gustavo, como é que tu analisa mais essa participação das maranhenses aí do Coroadinho em mais uma edição de Jogos Olímpicos? Eu acho que no caso da Thalia e da Thalita é um sentimento assim, tipo, é quase um ouro para elas, Eduardo. Até porque, se você parar pra pensar, o rugby é um esporte que praticamente não tem tradição no Brasil. Você tem no continente uma Argentina muito forte. A Argentina já esteve brigando ali pelas primeiras posições no rugby em vários momentos, assim, de Copa do Mundo, da própria Olimpíada mesmo. Mas, pelo caso do Brasil, eu acho muito complicado, ainda mais aqui no Maranhão, elas saírem de São Luís, saírem do Coroadinho. Jogam no Piauí, né? Inclusive, exato, não tem nem time profissional aqui, né? Pois é, pra jogar uma Olimpíada, 2 Olimpíadas. 2 Olimpíadas. Disputar uma Olimpíada na França, jogar no tradicionalíssimo Estado de França, que é um dos maiores estádios do mundo, um dos mais tradicionais palcos de esporte do planeta. Sim. Então eu acho que foi muito legal essa participação. Pensar assim, poderia classificar, poderia pensar por brigar por medalha? Não, eu acho que seria muito leviano da nossa parte, achar assim, seria muito patriotismo. A gente falou isso no primeiro programa, né? Que é muito complicado ganhar uma medalha no rugby, mas assim, elas encerram as Olimpíadas, tipo assim, como os destaques da seleção brasileira, eu posso dizer isso, porque o Brasil fez 12 pontos lá em Paris, 10 foram das maranhenses. A Thalia fez o primeiro try diante da equipe francesa e a Thalita fez o try diante do Japão, um dos try, porque o outro foi da Gabi, fez um try aí diante do Japão, ou seja, dos 12 pontos do Brasil, 10 foram das maranhenses. Então, como tu falou, é uma medalha para elas diante de todo esse cenário que tu traçou, né? Perfeitamente. Não era algo assim de, vamos almejar a coisa grande dessa Olimpíada. Não dava. Dava para tentar fazer o melhor e elas fizeram o melhor. É isso que também tem muito da questão do espírito olímpico, Eduardo. Exatamente. De fazer o seu melhor. E elas fizeram, elas voltam para São Luís com a cabeça mais do que erguida.
fizeram uma Olimpíada muito boa diante de todo o cenário desfavorável que lhe apresentava. Não, e voltam para São Luís para descansar, mas como a gente falou, nem jogam aqui, jogam no Piauí, porque aqui ainda não tem equipe profissional, então, de fato, você não ter uma equipe no estado do qual você nasceu e jogar no estado vizinho, num esporte ainda que está bastante incipiente mesmo aqui no Brasil, e chegar numa Olimpíada, 2 Olimpíadas com esse destaque todo, de fato, é uma medalha mesmo de ouro para essas 2 maranhenses em suas participações em Jogos Olímpicos. Agora a gente vai falar de vôlei, né? O Brasil estreou agora há pouco vencendo a seleção do Quênia por 3-0. Foi um jogo muito fácil, Quênia pontuou muito pouco. A líbero maranhense lá de Barra do Corda, a Nayeme, titular mais uma vez. A gente lembra que a Nayeme é a única líbero que foi convocada, porque o José Roberto Guimarães optou por levar apenas uma líbero. A Natinha tá com aquela 13ª jogadora ali, uma espécie de reserva não, porque não vai, mas tá na lista cedente. Se alguém se machucar, a Natinha entra. A Nayeme aí, tu acha... o vôlei tá cotado, Gustavo, a gente até falou sobre isso, para ali uma medalha prata ou bronze, ouro, um pouco mais difícil o vôlei feminino, e o masculino que é cotado para ouro, inclusive estreou com derrota para a Itália. A gente falando de vôlei feminino, como é que tu analisa aí a possibilidade de a Nayeme também trazer mais uma medalha aí para o Maranhão, consequentemente para o Brasil, após essa estreia por 3-0? Eu acho, Eduardo, que Nayeme tem fortes chances de conquistar medalha assim com a seleção feminina. Zé Roberto Guimarães conhece o caminho das pedras, montou um elenco bom, seleção vem de boas apresentações aí nas últimas competições que disputou. Eu acredito que é uma força ali para pódio, é quase nome certo. Depende também muito do cruzamento, de como vai classificar, isso tudo pesa bastante. Mas é uma seleção que sabe muito bem o desafio que é uma Olimpíada, tem alguns nomes ainda, por exemplo, Thaísa tá lá, que é uma atleta experientíssima. Eu acho que é uma seleção que pode brigar muito bem por pódio, eu acho que é quase o nome certo para pódio, a seleção brasileira feminina. Só que para ouro vai ser muito complicado, porque tem adversários também de altíssimo nível lá no meio. Tem uma Itália também com a Egonu, que joga uma barbaridade. É uma Olimpíada complicada assim nesse aspecto para brigar por ouro, mas eu acho que pode alcançar sim o pódio. Chegando lá na fase final, é aquilo, né, Eduardo? Que a gente falou até no programa passado. Vai que é o dia delas, vai que tá naquela noite, naquela tarde inspirada, joga em alto nível, consegue derrotar o adversário. Não descartaria totalmente uma briga pelo ouro, mas eu acho que tem boas possibilidades de pódio, que colocaria a Nayeme como a 4ª medalhista olímpica da história do esporte maranhense. Eu fico pensando também, agora falou de Ana Paula, de Isiane, poxa, o quanto elas duas também estiveram muito próximas esses anos todos de brigar por medalhas. Isiane chegou, se não me engano, em 4º lugar em Atenas. Mas não conseguiu, bateu na trave, não conseguiu. Ana Paula foi campeã mundial, um título assim épico, histórico, maravilhoso. Chegou ali nos mata-matas de Olimpíadas também, não conseguiu, mas é uma coisa assim que a gente fica assim, poxa, Isiane e Ana Paula, pelo tudo que elas fizeram pelo esporte maranhense, pelo esporte brasileiro, são 2 atletas assim que mereciam demais. E o vôlei, né, lembrando, volta à quadra na próxima quinta-feira para enfrentar o Japão, o nível já sobe um pouquinho, japonesas já defende um pouco melhor, o time do Quênia muito inocente ali, enfim, o sarrafo vai subir um pouco agora para Nayeme nessa segunda participação em Jogos Olímpicos, quinta-feira diante da equipe do Japão. Agora só para a gente encerrar, Gustavo, só dar aquela lembrada, aquela pincelada, Bruno Lobo só a partir do dia 4, o Wellington Maranhão no arremesso de peso agora dia 2, o que a gente pode esperar aí de Bruno Lobo e também de Wellington Maranhão, só para a gente lembrar, quem não assistiu o primeiro episódio, que tem mais 2 maranhenses aí que vão ainda estrear em suas respectivas modalidades lá em Paris. Vamos lá, primeiro por ordem de chance, né? Exatamente. Acredito que o Bruno Lobo é um forte candidato à medalha, fortíssimo eu diria. Bruno Lobo é o kitesurfista número 1 das Américas, heptacampeão brasileiro, é um atleta que está sempre ali figurando no top 10 das principais competições do mundo e mundial. Eu acho que vem de um 5º lugar, ano passado ele disputou o evento deste, ele ficou em 5º lugar lá na Marina de Marselha, treinou bastante por lá, tem uma adaptaçãozinha lá em relação ao Mar de Marselha, ele elogiou bastante, inclusive, a gente tem no Emirante Esporte várias matérias relacionadas ao Bruno. Ele elogiou bastante as condições de Marselha e ele acredita que tem potencial, e eu também acredito, de chegar ali, beliscar esse pódio sim. Tem nomes pesados ali, o atleta da França, o Axel, o próprio atleta de Singapura, o Maeder, que é até jovem, né? Maeder, sim, 17 anos. Perfeitamente. São nomes muito fortes, mas o Bruno é aquilo, ele tá velejando com muita consistência na Fórmula Kite, tem performances muito regulares, eu acho que isso é um ponto forte para ele, viu, Eduardo? A regularidade. Ele mantendo uma certa regularidade, classificando para
para as regatas decisivas, né, regata da medalha, esse tipo de coisa. Eu acho que ele tem potencial sim para brigar por uma medalha, que seria um feito épico aí pro Bruno Lobo, e que aí confirmaria, né, o Bruno como um dos grandes nomes do kitesurf no mundo. Ele já é um cara top 10 do ranking mundial, top 10 em tudo quanto é competição. Seria muito legal se o Bruno confirmasse esse desempenho para se colocar também um reconhecimento ainda maior ao trabalho que ele faz. Aqui no Maranhão ele já estava sendo bem reconhecido, né, como um grande atleta que é, mas seria muito legal essa valorização que, obviamente, uma medalha olímpica traz. Não, e só um registro aqui, lembrando que o Bruno Lobo foi um dos maranhenses, junto com a Thalita e com a Thalita, que estavam ali na abertura oficial dos Jogos Olímpicos, lá no Rio Sena, no barco brasileiro, cantaram parabéns pro Bruno, era o aniversário dele. Então, assim, já é uma Olimpíada que marcou pra ele, pô, comemorou um aniversário na abertura, uma abertura histórica, a primeira que não foi dentro de um estádio. A delegação brasileira que estava lá no Barco do Brasil cantou parabéns pra ele, ou seja, já começou da melhor maneira possível, ficou muito feliz, porque como ele tá em Marsella, que tu lembrou muito bem, na Marina de Marsella, ele não convive ali na Vila Olímpica, então não tem aquela experiência, mas teve o prazer de conhecer a Vila Olímpica, bateu foto, se divertiu, foi lá para a abertura, então já é uma Olimpíada que já começou bem legal pro Bruno, e agora a gente vai torcer aí a partir do dia 4 na Fórmula Kite Bruno Lobo. Agora a gente vai falar também do Wellington Maranhão, arremesso de peso. A gente vai lembrar que o Darlan Romani, primeiro, assim, o principal nome do Brasil, não foi para os Jogos Olímpicos por conta de uma lesão, então o foco se voltou aqui no Brasil bastante pro Wellington, né, Maranhão ali no arremesso de peso. O que é que tu espera de Wellington Maranhão lá em Paris, Gustavo? Aumentou a responsabilidade dele, sim, o Darlan, né, evidentemente, mas eu acho que o Wellington não deveria, ele deveria meio que tirar um pouquinho dessa responsabilidade dele. Ele não tem que ser um novo Darlan, por exemplo, ele tem que ser ele mesmo. Ele tem números até interessantes, né, ele arremessa bem para uma marca que ultimamente já pegou até final olímpica. Eu acho que o grande objetivo do Wellington é pegar essa final olímpica. Sim. O primeiro passo. Não dá para exigir assim, vou tentar fazer resultados parecidos com o do Darlan. O Darlan, a Olimpíada passada, ficou em quarto. Sim. Histórico, né? Histórico, resultado histórico. Eu acho que pro Wellington, por momento, é lutar por essa classificação na final. Chegando na final, o que acontecer é muito lucro para ele. Vai aquilo que a gente falou no programa passado sobre o Thiago Braz naquela Olimpíada. Exatamente. Vai que é o dia dele. Nunca se sabe. Vai que ele encontra as melhores marcas dele. E seria muito legal, Eduardo. Primeiro pensar na competição com ele mesmo, de tentar superar os próprios limites. O que acontecer depois, só a Olimpíada mesmo, os anjos das Olimpíadas baterem lá e mostrarem pra ele o caminho, né? Não, e inclusive ele mesmo, eu mandei uma mensagem pra ele, falei, agora Darlan não tá, o que tu acha? Ele falou assim, Eduardo, pra mim não muda nada, ele tá nesse foco que tu tá falando, pra mim não muda nada, ele falou, seria muito legal ir pra uma final com ele tá muito esperançoso de fazer uma final, mas pra mim não muda nada, Darlan estando ou não estando, eu tenho que pensar em mim, eu tô focado no meu desempenho, então ele tá mesmo nesse foco aí de pensar que é ele que importa e que Darlan, estando ou não vai fazer muita diferença para ele, porque cada um arremessa seu peso, enfim. Então é isso, galera. A gente vai se despedindo nesse segundo episódio da Liga no clima aí de Paris 2024. Na próxima semana a gente está de volta para trazer resultados aí, já falando de Bruno Lobo, falando também do Wellington Maranhão, enfim, de tudo que está acontecendo na IEM também, que ainda está lá nos jogos. A gente ainda vai falar das meninas do rugby, porque elas ainda vão disputar ali a colocação dentro das seleções, ainda tem jogo. Posicionamento. Enfim, posicionamento dentro lá do ranking olímpico, e vamos falar de tudo, assim que os maranhenses também forem encerrando suas participações, a gente vai falar de todos os esportes, projetando também Olimpíadas já os próximos Jogos Olímpicos, que também já projetando nomes de maranhenses que podem estar nesses próximos Jogos Olímpicos. Não perde nada, não, fica aqui com a gente que você vai saber tudo sobre Paris 2024, a Liga. Valeu, galera, até a próxima, tchau! Valeu, até a próxima!